abraçados, nem sequer imaginámos o que é que fizemos. Foi, de facto, um momento excelente. Um momento histórico que foi o culminar de 3 anos de trabalho intenso. Depois da escolha do tema da exposição, os oceanos, a eleição da futura localização do evento não foi tarefa fácil. Confesso que a decisão da Zona Ribeirinha de Lisboa ocorreu no domingo a seguir à invasão do Kuwait pelo Iraque, em que eu, no dia de manhã, no domingo, antes de tomar a decisão na segunda-feira, fui fazer um passeio. Tinha chovido muito, estava assim um dia de sol bonito, e fui com o secretário de Estado da Energia na altura para podermos passar pelo meio do gás, das botijas de gás da refinaria, e os dois, na altura, subimos acima de uns contentores e vimos uma paisagem tão bonita, do lado de Lisboa, voltada para o Montijo e para o Barreiro, que eu disse para ele: está escolhido. Isto é um crime o que se passa aqui. Temos que recuperar isto. E no dia seguinte, na segunda-feira, apresentei ao professor Cavaco Silva, que era o primeiro-ministro, a minha proposta, e ele aprovou imediatamente. E as pessoas ficaram impressionadas com o que era e o que passaria a ser. Porque o que chocava era ter as imagens do que era e depois mostrar o que se pretendia que fosse. Porque eu estou convencido que os portugueses já nem se recordam, mesmo os de Lisboa, o que era aquilo. Aquilo era uma lixeira, com montes de contentores, que eram lá postos pelo Porto de Lisboa, com uma refinaria e armazenagem de gás. Aquilo nem se podia lá andar, era lama, era lixo, era uma coisa horrível, numa das partes mais bonitas da cidade. O desafio de transformar um estaleiro numa mostra de arquitetura de excelência era gigantesco e, para o conseguir, foi necessário envolver uma enorme equipa e contar com o empenho e vontade política do governo. O sucesso do projeto resultou porque o primeiro-ministro, na altura, apostou no projeto. Porque era preciso dinheiro, era preciso luz verde, foi preciso fazer leis, expropriar terrenos, comprar terrenos, tirar a refinaria. As pessoas já se esqueceram que havia ali uma refinaria. E nós, até 98, tivemos que assumir o compromisso de tirar uma refinaria dali. Tirar os depósitos de gás onde tinham um engarrafamento das grandes companhias, da Shell, da BP. E, portanto, nós... só essa vontade política que existiu no governo face a este desafio do projeto é que foi possível fazer isso tudo. A partir de 1993, o projeto entrava em fase acelerada de concepção e desenvolvimento e as etapas sucediam-se. Nesse mesmo ano, era constituída a empresa Parque Expo 98. Os objetivos eram não só a organização da última exposição mundial do século XX, mas também a requalificação urbana e ambiental da área selecionada. Foi sempre uma luta desenfreada contra o tempo e, portanto, por vezes, nem sempre os períodos de reflexão ou de concepção ou de projeto eram os suficientes para o tempo que sobrava para a execução. Ou, quando esses tempos também se alargavam demasiado, ainda mais difícil ficava depois o período disponível, ainda mais curto, para executar. Portanto, é sobretudo a questão do tempo e da compatibilização. Pôr de pé uma exposição exigia uma grande compatibilização de diferentes disciplinas e culturas de pessoas e as infraestruturas e o acima do solo e depois os passeios e depois as árvores e depois tudo isto a ter que bater certo e funcionar é que teve de facto aqui um desafio particularmente elevado, grande. A urbanização do Parque das Nações abrangeu uma área superior a 300 estádios de futebol, com cerca de 5 km de frente para o Tejo. Um desafio que valeu a pena, nas palavras do pai do plano de urbanização do Parque das Nações, o arquiteto Vássalo Rosa. Valeu a pena, eu primeiro ponho a valia coletiva do trabalho coletivo que resultou, porque efetivamente contribuiu para uma transformação profunda de Lisboa, uma transformação profunda de Lisboa num contexto global das cidades europeias, uma transformação da forma como a cidade de Lisboa
se restabeleceu a sua relação com o Rio Tejo. Uma forma como isto serviu de exemplo para depois desencadear outros programas, como é o programa Polis, que é um programa que eu considero extremamente importante, e um aspecto pessoal, com certeza, porque é uma experiência única, com certeza, uma oportunidade única que uma pessoa tem de participar num desafio e numa concretização de uma realização como estas. E foi assim que, 500 anos depois da chegada de uma armada comandada por Vasco da Gama à Índia, isto é, a 22 de maio de 1998, mas em Lisboa, se abriam as portas à Expo 98. Foram 132 dias da maior celebração dos oceanos que o mundo já alguma vez viu. Com mais de 160 países a marcar presença, num recinto visitado por mais de 12 milhões de pessoas dos 5 continentes. Quatro meses depois, a 30 de setembro, fechavam-se as portas do evento. 15 dias mais tarde, abria-se um novo pedaço de cidade imaginada, a Oriente. Foram apenas 16 dias para retirar tudo o que tinha a ver com a Expo 98 e com os conteúdos e com os países participantes e devolver o espaço numa versão já de segunda vida a seguir logo no dia 16 de outubro. A Parque Expo 98 concretizou aquele que foi considerado o maior projeto nacional de requalificação ambiental e desenvolvimento urbano do século. O conceito correspondeu à revalorização da relação da cidade com o rio, à recuperação do ambiente e da paisagem e à integração deste espaço no tecido urbano lisboeta. A área metropolitana da capital conquistava uma nova centralidade. Quando eu imaginava ainda, idealmente, o que é que seria, e eu e o Meca Ferreira muitas vezes já discutimos os dois, vermos uma avenida a ir do aeroporto diretamente ao Rio, vermos aquela marginal toda até Belém, porque o nosso objetivo era que depois se prosseguisse na recuperação toda, Terreiro do Paço, e fosse até Belém. Então nós imaginávamos, viajávamos num mundo imaginário em que se começava a passear na nova Expo e se conseguia ir numa marginal até Pedroços. Esse sonho a gente alimentava. E portanto, quando eu passo lá, eu digo, de facto, a obra é possível quando as pessoas querem. O resultado surpreendeu. O facto de a área global do Parque das Nações ter sido totalmente liberta de todas as atividades que ali se encontravam permitiu que o planeamento fosse traçado na ótica da construção de uma cidade ideal. Alguns aspectos que me pareceram fundamentais. Um era estabelecer uma relação muito grande com a Frente Ribeirinha e que essa relação se prolongasse pelo interior do território. Portanto, a ligação, aquilo era uma ilha, aquele território era uma ilha, porque era delimitado pelo Tejo, pelo Trancão, pelo Caminho de Ferro, pela Avenida Infante Henrique, portanto era uma perfeita ilha, para além, enfim, de todo o estado de degradação que tinha conduzido a que era um vazio dentro da cidade. Portanto, a primeira preocupação é restabelecer a ligação com a cidade, para aquele território restabelecer-se uma ligação em todos os sentidos da cidade. E que pela sua localização central e pelo conjunto de equipamentos e infraestruturas que ia ter, que constituísse um polo metropolitano, uma nova centralidade metropolitana. Portanto, esses aspectos eram aspectos fundamentais. Depois era o aproveitar a realização da Exposição Mundial, que necessariamente iria trazer muitos arquitetos de grande renome, com obras verdadeiramente singulares, tirar partido dessa singularidade e valorizar essa singularidade dentro de um território que teria que ser de uma grande clareza da apropriação. É um território difícil porque é relativamente plano, uma grande clareza da apropriação para que não fosse uma amálgama de acontecimentos. Rapidamente, aquele pedaço novo de cidade atraiu pessoas, turismo,
comércio e serviços. Conquistou vida própria. O êxito da transição da Expo 98 para o Parque das Nações e o momento favorável do mercado imobiliário levaram a que o ritmo de comercialização dos lotes excedesse todas as previsões. Para a fase a seguir à exposição, previa-se um desenvolvimento urbano a um ritmo ligeiramente mais lento do que efetivamente aconteceu. O projeto previa terminar em 2010 e ele está hoje terminado e, portanto, é um caso até aí estudado internacionalmente pela capacidade de se acelerar a si próprio e, portanto, temos este pedaço de cidade a funcionar hoje como previam os estudos e os planos que viesse a acontecer dentro de 5 ou 6 anos. Nós previmos sempre e desenhámos este território para uma população em torno dos 25 mil habitantes. É isso que, mais número, menos número, estamos a ter. Não estamos ainda nos 25 mil, estaremos nos 21, 22 mil, mas, portanto, a chegar aos 25 mil habitantes, tal como previsto para esta zona do território. A qualidade do espaço e as acessibilidades associadas ao Parque das Nações tornavam este lugar apetecido e a grande procura fazia com que os preços para aqui viver rapidamente também disparassem. E eu diria que estamos na ordem dos 2.700 a 3.000 euros um metro quadrado. É um preço elevado, corresponde um pouco àquilo que é reconhecido. Em primeiro lugar, a qualidade do espaço na zona de Lisboa, a integração num espaço urbano e um espaço público muito apetecido e muito procurado, as acessibilidades que aqui existem também, a questão da existência de uma vida 24 horas por dia, não é? Portanto, aqui vive-se, aqui trabalha-se, aqui diverte-se as pessoas e por isso há de tudo neste território, o que faz disto de facto um pedaço vivo de cidade. O Parque das Nações atraiu também várias empresas que nele vieram instalar as suas sedes. Trabalham aqui cerca de 2.500 pessoas e, portanto, era necessário procurar um espaço em Lisboa que fosse muito bem infraestruturado, ao nível dos transportes, ao nível dos serviços, para além de todas as especificidades necessárias em termos internos da própria Vodafone. Daí o Parque das Nações ter sido o espaço eleito para a edificação do nosso edifício sede. Para quem viu nascer este projeto desde a fase zero, nomear a obra arquitetónica que mais lhe agrada não é ainda tarefa fácil. A obra que eu quero destacar que é a de Santiago Calatrava, da Estação do Ariano, que é uma obra que é um contributo, não só como projeto, porque é um ponto central da realização, onde o seu caráter emblemático é extremamente importante, mas porque ela é um contributo decisivo urbanístico, de natureza urbanístico, na relação da cidade, da sua frente para o seu interior, porque há ali o caminho de ferro e é muito difícil resolver aquela transposição do caminho de ferro e a solução dele, nesse aspecto, é extremamente inovadora. Pela Estação do Oriente passam diariamente cerca de 200 mil pessoas. A obra de Santiago Calatrava é a porta de entrada em Lisboa e assegura ligações à capital de metro, comboio, autocarros e táxi. Para o autor do plano de urbanização do Parque das Nações, esta urbe cresceu rápido demais e está ainda